A nossa escritura está no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler o verso 6 e 8. Se alguns irmãos quiserem Bíblia, nós temos aqui algumas. Temos 1, 2, 3. Se os irmãos quiserem, podem ficar à vontade. Podem pedir para mim que eu pego para vocês. Mas se os irmãos quiserem só ouvir, também não tem problema. Os irmãos que forem achando vão dizendo amém. Hebreus 12, 6, 8. A Bíblia que eu uso é a Almeida, revisada. Como diz alguns irmãos, revisaram todos os erros dela. Os erros foi tudo revisado, né? Mas eu peguei uma tradução diferente para essa escritura que nós vamos ler aqui. Eu não sei qual que é a tradução, mas eu achei no Google. Eu achei que era bem mais expressiva daquilo que eu gostaria de tratar com os irmãos nesta noite. Louvado seja Deus. Assim diz a santa palavra do Senhor. Pois o Senhor disciplina a quem ama e prova a todo aquele que chama de filho. Se suportam as dificuldades e as provações como disciplina, Deus os tem como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês estão sem provações ou sem disciplina, que é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Amém? Amém. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos falar com o Senhor. Querido Pai Celestial, mais uma vez nos aproximamos de Ti, Senhor, com reverência, sabendo que o Senhor está aqui agora, Senhor, e nós cremos que não é nenhum tipo de fanatismo da nossa mente, mas nós mesmos temos provado isso em nossa alma, pelo crescimento que o Senhor tem dado às nossas mentes e tem descido até a nossa alma, nos transformando, Senhor, a cada dia. Nós somos prova disso, Pai. Então, baseado nessa transformação que o Senhor tem trago para as nossas mentes e as nossas almas, baseado na Tua palavra, na promessa da Tua palavra, sabendo que Tu desceste, Pai, para um propósito, para um motivo, que era nos redimir, Senhor, não a nossa alma, mas a nossa mente, Senhor. Então, a pedido disso, Senhor, nos ajuda nessa hora, nos trata conosco, Senhor, nessa hora, para que nós possamos ser filhos legítimos do Senhor, não filhos ilegítimos, Pai, mas nós queremos ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus, para honrar e manifestar a Ti nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, concede o nosso pedido, porque nós pedimos para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor, e para o aperfeiçoamento da Tua pequena noiva neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e cremos em Ti. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós sabemos que, como disse o profeta, e nós fazemos disso nas nossas palavras também, nós sabemos que nós não podemos receber nada de Deus sem primeiro nos chegarmos a Deus. Porque a Escritura diz: chegai-vos a Deus, e Deus vos chegará a vós. Se você quer ter alguma coisa de alguém, quer fazer um pedido para alguém, você tem que se chegar a essa pessoa. E é da mesma maneira com Deus. Nós devemos nos achegar a Deus. Agora, nós precisamos entender que Deus não ouvirá a nossa oração enquanto nós estivermos escondendo iniquidade em nossos corações. Quando eu falo coração, eu estou falando consciência também. Nós não podemos receber nada de Deus enquanto tivermos a nossa consciência suja. Existem dois motivos pelo qual não existe nada na consciência de alguém. Ou essa consciência está cauterizada, e não importa quanto o sol brilhe, e não importa o quanto você tente afetar essa consciência, ela está cauterizada. O outro motivo é porque a pessoa é ignorante acerca de alguns assuntos. Então, essa ignorância faz com que ela não sinta a sua consciência pesar em nada. Mas não é porque ela teve a sua mente cauterizada,
mas é porque ela é ignorante acerca de alguns assuntos. Mas quando ela recebe o conhecimento, então ela deixa de ser ignorante. E se aquilo não traz uma transformação para ela, ela tem a sua mente cauterizada. Amém? Então, lembramos do que o profeta disse, quando Deus alguém o chamou para orar por uma criança. E algo em sua consciência dizia: você acabou de mentir, fazer sua esposa mentir? Como que você vai lá orar por aquela criança? Você é tão hipócrita ao ponto de fazer isso? Olha, se a mente da pessoa está cauterizada, ela continuará seguindo. Ela seguirá cantando, louvando. Ela seguirá numa vida aparente cristã, mas negando a eficácia da palavra ou negando a verdade da palavra. Então, nós vemos isso na religião. E não vamos dizer só na religião, muitas vezes em nosso meio nós vemos isso. E muitas vezes vemos isso em nós também. E só Deus pode nos mostrar isso. Então você vê isso, as pessoas, elas seguem se vestindo corretamente, vão à igreja, cantam, louvam, fazem parte de um ministério, fazem parte de algum movimento, por mais simples que seja, contudo com suas mentes cauterizadas. A sua mente está cauterizada, então ela já não sente mais o peso da consciência. Ou então ela tenta diminuir de alguma maneira. Então devemos nos chegar a Deus com reverência em nossos corações, com temor diante de Deus, né? Os irmãos entendem. E com os nossos corações limpos. Como o irmão Brana disse, a Escritura diz: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Então, de acordo com a Escritura, você só pode ter paz com Deus se o seu coração, se a sua mente, se os seus pensamentos, se isso não te condena. Como eu disse, mas por que em certas mentes, em certos corações, não existe condenação? A pessoa segue daquela maneira, segue falhando sempre nas mesmas coisas. Não existe um crescimento espiritual naquela situação, naquela questão. Aquilo não muda. O amor de Cristo não é o suficiente para constranger o coração da pessoa a ponto de fazer ela tomar uma decisão e dizer: eu vou jogar essa porcaria fora, eu vou largar essa porcaria, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo. Por que o amor de Cristo não chega ao ponto de constranger o coração da pessoa para fazer isso? Existem várias situações. Existe o egocentrismo. Existe a questão de não ter morrido para si mesmo ainda. Se nós não morrermos para nós, de maneira nenhuma o poder de Deus poderá habitar em nós. Porque a vida de Deus só vem onde há morte. Para ter vida é preciso haver morte. Jesus disse: a semente caindo no chão, se ela não morrer, permanece ela só. Agora Deus não tem nos chamado para permanecer só. Deus tem nos chamado para fazer parte da grande família de Deus, onde filhos e filhas de Deus foram nascidos de novo, gerados e regenerados. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos começar aqui, primeiramente, com isso, sabendo isso. Gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre ações e reações. O profeta pregou uma mensagem semelhante, chamada A Reação a uma Ação. Geralmente nós valorizamos principalmente as ações de alguém. Nós sempre estamos olhando para as ações de alguém e nós realmente devemos fazer isso. Realmente nós devemos dar toda a atenção nisso. Porque as nossas ações vão falar mais alto do que as nossas palavras. Sempre será assim. É lógico, mesmo que exista algo diferente em seu coração, mesmo que o seu desejo, a sua vontade seja outra, é inevitável que você seja julgado pelas suas intenções. Você sempre será julgado pelas suas ações. Então veja,
nós pregamos aqui que Deus olha para as nossas intenções, certo? Agora, eu não posso rejeitar as boas ações, porque o que Deus vê é apenas a intenção. É primeiramente a intenção. Eu preciso juntar as duas coisas, como eu estava conversando com o irmão Fabrício hoje aqui do lado. Nós vemos as pessoas saem pela rua para evangelizar, e qual é a promessa? A promessa é uma família abençoada. Você quer paz no seu lar? Paz no seu casamento? Então eles oferecem para você. Você quer saúde? Você quer ter saúde? Deus vai te curar disso, Deus vai te curar daquilo, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E tudo que eles te propõem e tudo que eles te oferecem são bênçãos temporárias. Mas o cristão, ele quer as bênçãos temporárias, ele crê. Você crê em cura? Amém. Louvado seja Deus. Você crê em uma família estruturada? Amém. Louvado seja Deus. Você crê em que Deus pode abrir uma porta de um bom emprego para você? Amém. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu não rejeito as bênçãos de Deus porque eu tenho uma prioridade em minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A promessa de Deus, a qual você deve valorizar primeiramente, é vida eterna. Amém. Vida eterna. Você poderia ter 1 milhão de anos e viver muito bem nesse tempo. Você poderia ter as melhores coisas do mundo dentro desse tempo. Mas quando esse tempo acabasse, do que vale você ter o mundo inteiro e perder a sua alma? Não foi isso que Jesus disse? Então, o que nós estamos querendo? O que nós estamos querendo alimentar nesta hora? É a nossa barriga? Sim, também. Nós queremos construir, se tivermos oportunidade de construir, de ter algo, de estruturar a nossa família, de ser bem vistos, de que as nossas boas ações elas sejam bem vistas pelas pessoas, nós queremos isso? Sim. Mas nada disso está acima da vida eterna para nós. Nada disso está acima da perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Então nós não vamos rejeitar uma coisa nem outra, mas nós queremos o centro, como nós queremos em tudo. Agora, nós devemos ter boas ações? Sim. Nós devemos ter boas ações, né, meus irmãos? Não é porque Deus vê o coração que eu vou andar de qualquer jeito, vou fazer as coisas de qualquer jeito. As suas ações vão falar mais alto que as suas palavras, mesmo que você não queira. Quando alguém olhar para você e você falar algo, a pessoa, antes de olhar para o que você está falando, ela vai olhar para os seus atos, ela vai olhar para as suas ações. Não queira exigir nada contrário a isso. Não se vitimize quando algo dessa natureza acontecer. As suas ações elas serão mostradas. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, baseado nessas coisas, eu gostaria de falar aqui sobre as ações e sobre as reações. Agora, o profeta nos disse, né? Muito, muito bom você ter ações, boas ações. Muito bom você ajudar os outros. Muito bom você viver uma vida limpa, né? Uma vida que mostre, que as pessoas olhem e elas possam dizer aquele homem, aquela mulher, eles vivem uma vida limpa. Eles fazem o que é correto. É muito bom. Mas existe algo que é tão importante quanto a ação, que é a sua reação. Qual é a sua reação quando uma ação que é contra você expõe o que está dentro de você? Qual é a sua reação quando uma ação expõe aquilo que é contra a sua vontade, o seu desejo e os seus pensamentos? Qual é a sua reação? Porque nós temos visto boas ações. O mundo está cheio de boas ações, como de más ações. Mas a questão que não pode deixar de ter o seu valor é a sua reação. Quando alguém diz algo que está dentro de você, algo mal que está dentro de você, qual é a sua reação? Qual é a reação dos unicistas quando você mostra para eles que Jesus não é Deus, mas que Ele é o Filho de Deus? Nós vimos a reação deles. É chamar de Judas, é traidor, se fosse na época do irmão Brana, é santo rolador. Então, qual que é a reação deles? É essa. Agora, será que apenas os unicistas, os trinitários, os testemunhos de Jeová, as denominações aí, que ficam nervosos e saem, perdem todo o equilíbrio?
quando se vai contra os seus valores sagrados? Todos nós temos valores sagrados. E esses valores sagrados são chamados de epitúmia também, como o irmão ministrou aqui outro dia no estudo. E quando isso é exposto? Quando é provado para você? Qual que é a reação? Suporta o teste? Suporta a prova? Como diz, se suporta a prova, que é a disciplina, Deus o chama de filho. Mas se não suporta, não sois filhos, sois bastardos. E quando é provado para você que você tem agido como um bastardo, mesmo que você não é um bastardo, qual é a sua reação? Porque as ações são boas, nós oramos, nós tentamos de alguma maneira ajudar alguém. Quantos de nós aqui não tentamos falar da palavra de Deus para alguém, para um amigo, para um irmão, tentar aconselhar de alguma maneira? Todos nós, isso são boas ações, você está fazendo uma boa ação, isso é maravilhoso. Mas o que não perde sua importância, como tenho dito, é a sua reação. A sua reação contra uma ação que mostra o que está dentro de você. Entende, meus irmãos? Nós precisamos, como disse para os irmãos, passar pelas provas, pelas provações. Eu gostaria aqui então de citar aqui alguns personagens bíblicos que foram provados, foram testados, e a reação deles. Qual foi a reação deles diante daquelas ações? Os primeiros que eu gostaria aqui de lembrar, os irmãos conhecem, é aqueles irmãos que estiveram na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram provados até ao ponto de chegarem ao limite da sua vida. Até chegarem ao ponto do limite da sua vida. Deus havia feito promessas para eles, e eles não deixariam a perfeita vontade de Deus e a promessa de Deus, nem que aquilo custasse a sua vida. E provavelmente, ali naquela nação, já havia esse costume de aqueles que eram rebeldes contra o regime do rei governamental, eles eram jogados não apenas em lenha de fogueira, mas haviam barbaridades jogadas para animais. Já havia muitas coisas terríveis como forma de julgamento para aqueles que eram contra a posição do rei, contra o ditado do rei, contra aquilo que eles colocavam sobre as pessoas. E aqueles que desobedecessem sofriam penas terríveis. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam aptos para serem provados. A fé que eles tinham no Deus dele era capaz de suportar até a morte. Então, o rei, depois de ter feito tudo aquilo, ter ameaçado, falou assim: eu quero ver quem que é que vai livrar vocês da minha mão. Quero ver qual é o Deus que vai livrar você da minha mão. Ele diz: olha, rei, é o seguinte, Deus tem feito promessas, em outras palavras. Deus tem nos feito promessas, ele nunca falhou em suas promessas. Você crê que Deus nunca falhou em suas promessas? Amém. Ele cumpre todos os seus compromissos. Ele não é homem para que minta ou para que mude de ideia acerca dos seus planos, dos seus projetos. Ele fez um caminho. E ele é aquele que mantém esse caminho. Ele cumpre a sua palavra. Tudo que ele está pedindo para você é que você se mantenha firme em suas promessas. E ele disse: olha, nosso Deus é o que pode nos livrar. Meu Deus é o que pode me livrar das suas mãos. O meu Deus é que pode me livrar disso, daqui. Não importa. Às vezes você pode chegar até a beira da morte. Embora muitos de nós nesse dia de tapinha nas costas, nesse dia de almofadinha, como dizia o irmão Branham, nesse dia de flores de estufa, nesse dia de flor de estufa, onde as pessoas, em vez de dar para a pessoa aquilo que ela realmente necessita, que é Jesus Cristo, eles tentam de alguma maneira apalpar o ego delas, para elas não se sentirem tão mal assim. Eles tentam de alguma maneira psicológica fazer a pessoa acreditar, ou uma falsa ilusão na mente das pessoas, que ela é importante.
Irmãos, Cristo é importante. Amém. Aquele que é importante padeceu por aqueles que não eram importantes. A nossa importância está em Cristo. A psicologia tenta dizer para as pessoas, você consegue. A psicologia tenta dizer para as pessoas, você precisa dar valor a si mesmo. Você precisa pensar em si mesmo. Você precisa acreditar em si mesmo. A palavra de Deus está dizendo para você, negue-se a si mesmo. Amém. Não acredite em si mesmo. Negue-se a si mesmo. Morra para si mesmo. Para que Cristo, que é a nossa vida, viva através de você. Então, nesse dia que a gente está, tá vendo, irmão? É quase que impossível para muitas pessoas. Eu creio que apenas a noiva passará por isso. Apenas a noiva permanecerá firme com o que Deus disse. Porque o que a noiva quer ouvir, irmão, não é nada que apalpe o seu ego. Não é nada que tranquilize a sua autoestima. O que a noiva quer ouvir é o que os servos de Deus sempre ouviu. Assim diz o Senhor, e descansa nisso. Nós queremos descansar naquilo. Assim diz o Senhor. É isso que nós queremos descansar. É o que Deus disse ser a verdade. Os meus sentimentos são importantes? Os sentimentos das pessoas são importantes? São. Mas eles não estão acima do assim diz o Senhor. Eu não posso ser guiado por emoções, embora eu tenha elas. Eu não posso reagir de acordo com os motivos que as pessoas me dão, que a religião me dá. Eu não posso reagir dessa maneira. Eu não posso contar apenas com as minhas boas ações. Eu preciso estar preocupado com as minhas reações. O que elas dizem sobre mim? Ouça o que você diz. Ouça a maneira, preste atenção na maneira que você não age. Não apenas a maneira que você age, que é muito importante. Mas preste atenção na maneira que você está reagindo. Você não tem coragem de meditar nesta hora, dizer, é uma prova que Deus está permitindo vir sobre mim, para me provar, para me testar, para que eu seja aceito como filho. Por quê? Porque infelizmente eu estou vivendo de religião ainda. Infelizmente, é difícil aceitar isso. Eu sei que é uma frustração muito grande para nós, muitas vezes ter que assumir isso. Eu tenho vivido de religião, porque na hora de provar, através, não das minhas ações, das minhas reações, eu me mostro como um bastardo. Agora veja, irmãos, a Escritura está recheada disso para nós. Então Sadraque, Mesaque e Abednego falou, eu vou jogar vocês na fornalha. Quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Né? Ele disse, é o meu Deus que pode me livrar. Nosso Deus, Ele pode nos livrar. Então eles passaram pela aprovação ali, irmãos. Eles passaram pelo teste. A reação deles foi de acordo, né, com o que eles falavam. A reação deles foi de acordo com o que eles estavam pregando, com o que eles falavam, com o que eles falavam sobre o Senhor. Amém? Esses foram o primeiro. Gostaria de mais um aqui, Jó. Jó é um testemunho lindo, bíblico. Aquele que preencheu os requisitos de Deus. Tudo aquilo que Deus propôs para ele, ele preencheu aqueles requisitos. Por isso ele estava tranquilo. Não importa a aprovação que viesse sobre ele. Ele sabia que tinha preenchido os requisitos de Deus. Veja Maria, aquela mulher santa, vivendo pia ali. Uma mulher pura, uma jovem pura. Sabia que estava preenchendo os requisitos de Deus. Então o anjo veio até ela e lhe deu a promessa. Então ela pôde crer, ela pôde descansar naquilo. Ela pôde descansar, ela tinha preenchido os requisitos de Deus. O problema muitas vezes é que nós não estamos preenchendo os requisitos de Deus. Nos é dada a oportunidade de preencher os requisitos de Deus. Nós não preenchemos e queremos muitas vezes ser atendidos. Queremos ser ouvidos por Deus. Queremos ser recompensados de alguma maneira. Queremos alguma bênção, alguma coisa da parte de Deus. Quando Ele te dá os requisitos para você preencher e você não preenche. Você lança fora todas as oportunidades que Ele te dá de se humilhar. E de dizer como Maria disse, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Depois eu quero tentar manufaturar algum tipo de fé. Quando não estou preenchendo os requisitos de Deus. Jó não manufaturou isso. Ele não manufaturou fé. Ele sabia o que Deus requeria. E ele foi e fez aquilo pelos seus filhos. E quando ele estava naquela doença, quando ele tinha pegado aquilo,
quando ele estava naquela situação terrível, e Deus podia dar um testemunho dele. Deus podia dar um testemunho dele. Meus irmãos, é maravilhoso testemunhar de Deus. Mas coloquemos isso em nossos corações e em nossas orações. Diga, Pai, é maravilhoso testemunhar de Ti. Aqueles que testemunham de Deus, porque existem aqueles que nem lembram de Jesus. Como eu disse, é vida de religião. Às vezes está perto de alguém, tem vergonha de falar de Jesus. Se falar de Jesus, se desassocia. Eu não posso falar de Jesus para tais pessoas, porque senão eu vou perder a amizade deles. Eu vou perder o prestígio que eu tenho de estar junto com eles. Eu não posso falar de Jesus. Desonra o Senhor. Não tem coragem de dizer, eu amo Jesus. Jesus me salvou. Né? Como muitos irmãos, coitados dentro do unicismo, eles tinham que viver daquela maneira diante de seus pais. Mas quando chegavam na escola, em qualquer outro lugar, por que você veste assim? Você vai assim? É porque minha mãe não deixa, meu pai não deixa eu fazer isso, fazer aquilo. Vivendo uma vida de religião. Não era um tratamento de Jesus com o interior deles, ao ponto de dizer, eu faço assim porque eu amo Jesus. Ele me livrou, ele me salvou. E existem requisitos, né, que os seus filhos precisam preencher. Então, eu não faço isso porque é religião, porque eu sou obrigado a fazer, porque alguém... Não. Eu faço isso porque eu amo a Ele. Eu sei que essa é a vontade dEle e eu me rendo a Ele. Ô Sadraque, Mesaque e Abednego, por que você não dobra o joelho aí e entra na fornalha? Não, porque meu Deus me deu preciosas promessas. Preciosíssimas promessas. E eu amo, eu quero honrá-lo. E quando eu desonro, quando tenho a oportunidade de honrá-lo e desonro, eu fico mal por isso. Eu falo, meu Deus me deu uma oportunidade para mostrar o quanto eu realmente me arrependi dos meus pecados, o quanto eu amo. E eu não faço isso, eu não fiz isso. Nós nos sentimos mal, irmão. Um verdadeiro cristão, ele se sente mal quando ele tem a oportunidade de fazer o que é certo e faz errado. Sabe o que ele faz? Ele põe seu joelho no chão e fala, Pai, me prova mais uma vez. Como disse Davi, Senhor, prova-me mais uma vez. O irmão Branham diz, quando ele estava naquele lugar, ó Senhor, se tu tem perdoado o meu pecado, passe por mim aqui, como o Senhor passou por Jó naquela... Passe. E ele disse que ele estava com as mãos levantadas e o Senhor passou por ele novamente. Eu não preciso que ele passe por um redemoinho do meu lado, irmãos. Olha o que ele tem feito para nós nesse dia, irmãos. Olha, irmãos. Olha quanta religião existe no mundo. Olha o que ele tem feito. Olha o que ele tem feito com as nossas mentes. Olha como ele tem se revelado tão graciosamente. Olha como ele tem sido carinhoso e cuidadoso conosco, irmãos. Nós já estávamos tão satisfeitos por ter recebido um profeta. A gente levantava a mão e falou, oh, graças a Deus. Olha, tem gente que faz tanta coisa, mas Deus me aceitar um profeta. Olha, eu posso aceitar um profeta, muita gente pode. Ele tem te dado muito mais do que isso. Ele tem feito você ver que é Ele mesmo que está aqui. Ele tem te dado a compreensão disso. Isso é grandioso. Então Jó, mesmo diante de toda aquela situação, na beira da morte, sabe o que ele pôde dizer? Eu sei que o meu Redentor vive. Olha a fé dele onde foi. Quando ele foi provado de todas as maneiras, a sua reação foi, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. E em minha carne, mesmo depois que os vermes tenham comido esse rosto, né? Como ele diz, e hoje as pessoas fazem tanto por isso, querem manter os seus rostinhos bonitos, não é? Querem manter aquela aparência. Irmão, os vermes vão comer isso tudo. Se o Senhor Jesus Cristo não nos vier buscar e nós formos para o pó da terra, isso tudo será aniquilado. Essa beleza que as mulheres têm hoje, dos seus 14 aos 20 anos, é um momento de mais pressão na vida das irmãs. Não vou dizer que a pressão não continua depois, mas o momento de mais pressão, você vê que as irmãs que mais saíram da presença de Deus foi dentro dessa faixa etária de idade. É a pressão que elas mais sofrem da popularidade e tudo mais. É dentro dessa faixa etária. Tá vendo? Depois disso já vem os pés. Não adianta. Não adianta. Você vai tentar arrumar, vai tentar fazer isso, fazer aquilo, para não transparecer isso. Já foi, a idade chegou. A idade chega para todos. E se um homem tem que ser atraído por você, não é pelo que ele vê do lado de fora apenas. Ele tem que ser atraído por algo que está dentro.
A mulher tem que estar tão bem escondida em Cristo que o homem, para achar ela, tem que buscar Cristo primeiro. A Cristo primeiro. Se ele buscar a Cristo primeiro, então ele pode te achar porque você está lá dentro. Mas se você está do lado de fora, irmãos. Então, dos seus 14 aos seus 20 anos, essa faixa etária, né? Onde Satanás ataca mais as irmãs aqui. Por causa dessa questão da vaidade, da beleza e tal. Elas querem manter isso. E um dia os vermes vão comer. Onde você acha que é cheiroso, vai ficar fedido, não é isso que a Bíblia diz? Onde há beleza, vai haver... A Escritura fala sobre isso, né? Tudo isso passa, irmão. Então pare de querer viver coisas passageiras. Busque o que é eterno. Vamos buscar o que é eterno? Louvado seja Deus. Não estou dizendo que você tem que ficar igual um bicho que saiu do baú. Estou dizendo que você, não, se cuide e tal. Mas não coloque as suas esperanças nessas coisas passageiras, porque elas passam. Então foi essa a reação de Jó quando ele foi provado por Deus. Eu sei que meu Redentor vive e se levantará sobre a terra no último dia, e eu e minha carne, depois que os vermes tiverem me comido, eu por mim mesmo verei. Por mim mesmo. Louvado seja Deus. Provações, irmão. Pessoas que passaram por provações. Agora, eu deixei por último o testemunho dessa irmã, porque é o que mais toca para nós nesse dia. Eu creio que é o que mais toca para nós nesse dia. E foi um testemunho também maravilhoso que Deus falou aos nossos corações através da mensagem desse dia. A viúva, irmãos, a qual Elias foi até ela. A irmã Brana disse que ela era fiel, seu marido era fiel, e eles estavam passando um momento difícil. O pecado que tinha acometido aqueles dias, que não é diferente de hoje, era apenas um reflexo natural do pecado, como que ele diz? Da imoralidade, do pecado, da imoralidade espiritual. A idolatria tinha tomado conta naqueles dias, né? E Acabe, que era o rei de Israel ali naqueles dias, irmão Brana chamava ele de crente fronteiriço. E ele chega a dizer, o tipo de cristão mais miserável que tem. É esses fronteiriços. Por quê? Qual que é a maneira que eles atuam? Eles têm vontade de fazer certas coisas, mas eles dizem, eu não posso fazer, né? Porque a minha religião não permite. Eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso, porque a minha religião não permite. Se a sua religião te leva só até isso, é tão miserável. Isso é uma situação tão miserável, tão deplorável, naqueles dias. Então, e veja, ali Jezabel tinha feito o quê? Ela tinha trago a idolatria para dentro de Israel. Então, a prostituição, tanto natural como espiritual, tinha tomado conta daqueles dias. E aquilo se refletiu em uma fome, em pestes, em pragas, em coisas terríveis, ao ponto de se levantar de manhã não ouvir nem os passarinhos cantar, porque não tinham o que comer. A terra estava seca, não havia nada.